Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? As classes de crianças e jovens já podem sair. E a classe de adultos eu peço que abra a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, estamos com o coração cheio de gratidão a Ti, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos concede, este início de primeiro dia da semana, Pai, que nós já consagramos a Ti. Muito obrigado pela semana que passou, pela Tua proteção, pelas bênçãos. Entregamos agora, Senhor, esta semana que está iniciando, nós consagramos a Ti. Também este momento no qual vamos meditar na Tua palavra, Pai, que o Senhor nos edifique, nos fortaleça, nos ensine e nos transforme para a Tua própria honra e glória. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem aqui já fez o bem a alguém e se decepcionou? Só levanta a mão quem aqui já fez o bem a alguém e recebeu uma reação contrária da que você esperava receber, né? Só uma mão mesmo, não precisa levantar as duas, não. Em momentos assim, muitas vezes nós nos perguntamos ou questionamos a nós mesmos: será que vale a pena ajudar? Será que vale a pena fazer o bem? Será que vale a pena mesmo estender a mão em um mundo tão ingrato como o nosso? Pessoas tão insensíveis que muitas vezes não sabem agradecer. Será que vale a pena mesmo? Vamos ler texto no qual iremos meditar nessa manhã, que fala um pouco sobre isso. Gálatas capítulo 5, verso 22. Versículo que fala sobre o fruto do Espírito, que diz assim. Vamos ler juntos? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Somente até aqui. Amor, alegria, paz, longanimidade, foram 4 características ou 4 qualidades do fruto do Espírito que nós já estudamos. Já estudamos sobre o amor, já estudamos sobre a alegria, sobre a paz. Domingo passado estudamos sobre a longanimidade, que também é paciência. E hoje nós vamos estudar sobre a benignidade. Uma palavra não muito usada no nosso meio, mas tem alguém aqui que já sabe o que benignidade significa? Benignidade, o que significa? Ser bom, fazer o bem. A palavra grega, ela era muito usada para móveis e significava um móvel que se adaptava muito bem à sua função, ou seja, um móvel que era muito útil. Um móvel que servia muito bem, um móvel que cabia. Sabe quando você tem algo, você tem um objeto e esse objeto serve muito bem para uma função? Então a palavra usada era essa, quando era usada para objetos. Quando era usada para pessoas, essa palavra significava gentileza, amabilidade, alguém que serve ao próximo. Então, no português, benignidade significa capacidade de fazer o bem. Ser benigno significa fazer o bem aos outros. O contrário de benignidade é uma palavra que a gente já usa mais, que é malignidade. E o que é ser maligno? Ser maligno é fazer o mal. Fazer o mal, as pessoas fazer o mal a alguém.
Essa característica ela era muito admirada até pelos filósofos pagãos. Eles diziam que a benignidade era aquilo que nos assemelhava aos deuses. Eles acreditavam em deuses. E eles diziam que quando nós somos benignos, nós estamos nos parecendo com os deuses. Mas nós não queremos saber de filósofos pagãos. Nós queremos saber o que a Bíblia ensina sobre essa característica. O que é que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre benignidade? Eu selecionei 5 verdades extraídas da palavra de Deus sobre ela. E a primeira que eu quero compartilhar com vocês é que a benignidade é algo que nenhum ser humano possui de forma perfeita. Nenhum ser humano é benigno como deveria ser. Nós vemos isso onde? Salmo 14. Salmo 14, Salmo de Davi, versos de 1 a 3. Salmo 14, de 1 a 3, diz: ao mestre de canto, Salmo de Davi, diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Ou seja, já não há quem seja benigno. Verso 2: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E qual é a conclusão? Verso 3: todos se extraviaram, todos se desviaram do propósito de Deus e juntamente se corromperam. Ou seja, não há exceção. E as 2 últimas frases deixam isso bem claro. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Irmão, será que aqui a Bíblia está dizendo que ninguém faz o bem nunca? Claro que não. Nós podemos fazer o bem de vez em quando. Nós vemos pessoas praticando atos benignos de vez em quando. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que nenhum de nós está fazendo bem o tempo todo. Nenhum de nós consegue só fazer o bem às pessoas. Muitas vezes nós até planejamos fazer o bem. Nós fazemos um propósito, né? Não, nesse ano eu só vou fazer o bem. Com essa pessoa eu não vou fazer mais nada de mal contra ela. Mas nós não conseguimos. Uma hora ou outra nós caímos em pecado. Nós fazemos o mal a alguém. Então essa é a nossa história. O apóstolo Paulo usa esse texto de Salmo 14, lá em Romanos 3, para mostrar que todos nós somos culpados perante Deus. Todos nós merecemos o castigo, nós merecemos o inferno. E é por isso que todos nós precisamos de Jesus Cristo. É porque nenhum de nós é benigno como deveria ser, ou como Deus gostaria que nós fôssemos. E o que é que isso deve gerar em mim e em você? Ao olharmos para nós mesmos e concluirmos que nós não somos benignos como deveríamos ser, isso deve gerar em nós uma atitude de humildade. Humildade. Nós não somos essa Coca-Cola toda, né? Nós não somos tudo que nós achamos que somos. Porque às vezes, irmãos, se nós não tivermos cuidado, nós vamos ter uma ideia errada sobre nós e sobre os outros. Vamos olhar para alguém, aquele senhor que fica sentado na calçada, e vamos pensar: olha que homem bom. Olha como aquele homem é bom. Ou como aquela mulher é benigna. Ou então vamos olhar para nós mesmos e achar que nós somos benignos. Mas, irmãos, a palavra de Deus está dizendo que não há ninguém que seja perfeito nisso. Não há. É mais ou menos
O que a Bíblia está fazendo aqui é mais ou menos como alguém que olha para um objeto a olho nu e depois olha para esse mesmo objeto com um microscópio. Existe uma diferença grande, não tem? Você coloca a sua mão, você olha para a sua mão, vixe como ela está limpa, né? Está limpa, lavei ontem. Agora coloca no microscópio, aí você vai ver um monte de sujeira. Irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos com a Bíblia fechada, nós temos uma ideia sobre nós. Mas quando nós abrimos a Bíblia, que é o espelho, e ela diz que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, aí nós entendemos o quão pecadores nós somos. Isso deve gerar em nós humildade também perante os outros. Porque às vezes nós nos achamos melhores do que os outros, né? Nós olhamos para os outros de cima para baixo. Olha como eu sou bom, olha como eu só faço bem. Mas a Bíblia diz que ninguém faz, de forma perfeita, ninguém faz. Então devemos ser humildes também com o nosso próximo. Nós não somos tão diferentes assim como achamos que somos. Pelo contrário, nós somos muito parecidos. Então a primeira verdade que a gente tem que entender sobre benignidade é que essa característica, essa qualidade é algo que nenhum ser humano possui de forma completa, de forma perfeita. Segunda verdade, porém, é que existe alguém que é benigno de forma perfeita. Deus possui benignidade. Deus é benigno. E existem vários textos, uma montanha de textos que mostram isso. Vamos ver alguns. Ainda em Salmos 35. Aliás, 36. Salmos 36. Esse salmo cita essa palavra várias vezes. Por exemplo, no verso 5. Inclusive aqui na minha Bíblia, o título que está em negrito é Malícia Humana e Benignidade Divina. Como é que está na de vocês? Assim, também? Malícia humana e benignidade divina. Ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor. Verso 5. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Verso de número 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Um dos motivos pelos quais nós podemos adorar a Deus é o fato de Ele ser benigno. Todas as bênçãos que Deus nos dá, tanto as materiais como as espirituais, Ele nos dá porque Ele é benigno. Porque Ele tem essa qualidade, essa característica de fazer o bem a nós. Não é porque a gente merece, é porque Ele faz o bem mesmo. Salmo 103, ainda em Salmos, verso 108. Aqui vai unir duas características que nós estamos estudando no fruto do Espírito. Eu disse Salmo 103, verso 8, né? Não é 108 não. Eu estava testando vocês, né? O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, que nós estudamos no domingo passado, ou seja, paciente, e asaz benigno. Deus é muito benigno. Então, irmãos, esse é um dos motivos porque devemos adorar a Deus, porque devemos agradecer a Deus. Porque apesar de nós não sermos benignos, como deveríamos ser, Ele é benigno para conosco. Terceira verdade, a benignidade é algo que Deus nos manda aprender. A benignidade é algo que Deus nos manda aprender. Isaías
1 e 17. E 17. Livro do profeta Isaías, capítulo 1 e verso 17. A partir do verso 10 até o verso 17, o contexto aqui é o desgosto de Deus pela hipocrisia do seu povo. O povo de Deus estava trazendo holocaustos, o povo de Deus estava trazendo sacrifícios, mas ao mesmo tempo o povo de Deus estava vivendo na rebeldia contra Deus. E às vezes a gente acha que servir a Deus vai encobrir as nossas desobediências a Ele, né? Mas Samuel disse para Saul, em 1 Samuel 15, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Entre servir a Deus e obedecer a Deus, o que é que Deus prefere? Que a gente obedeça a Ele, né? O nosso serviço a Deus, cantar, pregar, varrer, evangelizar, não substitui a nossa obediência no coração a Ele. Então Deus aqui diz, eu não aguento mais o serviço de vocês. Eu queria era que alguém fechasse a porta para vocês não entrarem mais. Palavras fortes Deus usa aqui, né? Eu não aguento mais as luas novas de vocês, os holocaustos de vocês, as festas de vocês. As mãos de vocês estão sujas de sangue. Vocês maltratam o próximo, vocês fazem o que é mal. Vocês são injustos. Então parem de me servir. Eu não aceito isso. Eu só aceito o serviço de um coração contrito, humilde na minha presença. Então, depois de dar essa repreensão toda, Deus diz, no verso 15, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Sangue na Bíblia significa violência. Vocês são violentos uns contra os outros. Vocês não se amam. 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Para de me buscar com o coração cheio de ódio. Para de me buscar fazendo mal ao teu próximo. Aí quando chega no 17 ele diz, aprenda a fazer o bem. Olha que boa notícia Deus nos dá aqui, irmãos. Apesar de nós não sermos naturalmente benignos, Deus está dizendo que nós podemos aprender a ser. Servir a Deus não é estar parado. Servir a Deus não é ser o mesmo sempre, não. Servir a Deus significa estar aprendendo dia após dia. Servir a Deus significa estar sendo transformado dia após dia. O que eu não era, agora Deus vai me ensinar a ser. Eu não fazia o bem antes, eu só fazia o mal. Eu tinha raiva das pessoas, eu odiava, falava mal dos outros, mas agora Deus está dizendo, aprenda. Aprenda. E se Deus diz aprenda, é porque Ele está disposto a nos ensinar. Então agora nós podemos aprender, irmãos, a fazer o bem. Como a gente vê aqui em Gálatas 5:22, o Espírito Santo nos ajuda. Nós não temos desculpa, não, eu não consigo. O Espírito Santo nos ajuda, Ele sempre nos ajuda. Mas nós sempre temos que fazer a nossa parte. E eu vejo a nossa parte aqui quando Deus diz, aprenda a fazer o bem.
Aprender algo é fácil? Quem aqui já sabe dirigir? Levanta a mão. Quem sabe dirigir já? Levanta a mão. Algumas mulheres levantaram as mãos, né? Vamos acreditar que elas sabem, né? Foi fácil aprender a dirigir? Não, né? Algumas mulheres, alguns irmãos ainda estão aprendendo, né? Mas imagina aí, hoje, imagina você aprender a dirigir, logo no início. Quantas funções você tem que executar ao mesmo tempo? Você tem que olhar quem está à frente, pelo retrovisor olhar quem está atrás, tem que sentar direito, colocar o cinto, ligar o carro no ponto morto, e aí você coloca a primeira, estou ensinando, viu? E aí você solta a embreagem enquanto pisa no acelerador ao mesmo tempo, não pode ser um muito mais do que o outro, senão o carro estanca, né? E aí quando você desenvolve, você dá a segunda, depois a terceira, a quarta, a quinta. Ufa! A primeira aula, né? As próximas que a gente vai. Foi fácil? Não foi. Mas nós aprendemos? Sim. Hoje nós fazemos automaticamente, né? Sem nem pensar. Irmãos, a vida cristã também é assim. Quando nós temos um hábito e Deus nos mostra que nós devemos mudar esse hábito, no começo é ruim, é difícil. Mas nós temos o Espírito Santo e nós temos a decisão. Deus mandou, então eu vou obedecer. E a partir dali nós começamos. E nós começamos. Aí tem uma hora que a gente vai fazer sem nem pensar. Estaremos acostumados, transformados pelo poder do Senhor Jesus. Exatamente, ele especifica, muito bem, diácono Fabiano. Atender a justiça. O que significa eu fazer o bem? Deus é muito prático. Como nós temos enfatizado aqui, o amor não é só vertical, o amor também é horizontal. Então ele diz, atender à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vamos continuar no 18, que é muito lindo. Vim depois, não estou acreditando que eu posso mudar, Senhor. Eu não estou acreditando que eu posso ser transformado, que eu posso ser perdoado. Aí Deus diz, vim depois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, estou até arrepiado, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se nessa manhã você fechar o coração, você fechar os ouvidos, e não quiser obedecer, Deus diz, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Eita Deus, Deus quer nos transformar, irmãos. Nós podemos sair daqui essa manhã aprendendo a fazer o bem. Aprendendo a fazer o bem. Pastor, mas vale a pena? Vamos já ver sobre isso. Irmãos, com quem devemos ser benignos? É aí que a porca torce o rabo, né? Lucas 6:35. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 35, responde essa pergunta. Essa é a quarta verdade que eu aprendo. A benignidade é algo que devemos praticar com todos. Lucas 6:35. Amai, porém, os vossos inimigos. Pensa no teu inimigo agora. Pensa no teu rival, na tua rival agora. Pensa em quem falou mal de você. Pensa em quem recebeu um favor teu e retribuiu com mal. Pensou? O que Deus manda? Suportar, é? Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, ou seja, seja benigno, e emprestai
sem esperar nenhuma paga. Vocês sabem que quando a gente empresta dinheiro, nós temos que estar dispostos a perder o dinheiro que a gente prestou? Princípio importante, vou dar de graça, certo? Só empreste dinheiro se você puder dar o dinheiro que você emprestou. Depois eu quero falar com vocês, viu? No final do culto. Mas é um princípio. Fica só entre nós, né? Fica só entre nós. Por que a gente deve fazer isso, irmãos? Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é o quê? Benigno até para com os ingratos e maus. Irmão, fazer o bem para quem estende a mão para você é fácil. Fazer o bem para quem faz o bem para mim é fácil. Mas o que é que Deus faz? Deus faz o bem para quem não agradece. Diz até que Ele nem existe. Deus faz o bem para o mal, para o que vive no pecado, Deus faz o bem. E esse é o nosso modelo. Por que eu tenho que agir assim, pastor? Por causa da benignidade que Deus usou para comigo. Vamos lá para Tito, um texto que eu amo muito, Tito. Qual é o texto que a gente não ama da palavra, né? Eu amo muito esse texto, a gente ama todo o texto. Tito 3. Tito 3. Aqui vai falar de dois tipos de benignidade. Quais são? Tito 3, a partir do... Vamos ler do 1 até o 11. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, brigadores, briguentos, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Aí, Paulo, escrevendo a Tito, vai falar daquilo que Deus fez conosco. Preste atenção. Pois nós, quero ver quem vai se identificar com isso aqui. Pois nós também, outrora, éramos nécios. O que é uma pessoa nécia? Sem noção. Né? Trazendo para o cearenseis, um nóia. Nós éramos sem noção, nécios, tolos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Isso aqui é parecido um pouco com a nossa velha vida, sim ou não? Éramos ou não éramos um pouquinho disso aqui? Acho que éramos isso aqui tudo, né? Quando, porém, verso 4, se manifestou a benignidade de nosso Deus, de Deus nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, não porque nós merecíamos, mas segundo a sua misericórdia, que foi que Ele fez? Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Quem se identifica com isso aqui? Quem era tudo isso de ruim que Paulo disse? Mas a misericórdia, a benignidade de Deus nos alcançou. Ele enviou o seu Filho, Ele morreu por nós, Ele nos limpou, Ele nos lavou, Ele nos salvou. Glória a Deus. Como Deus é benigno, como Deus fez o bem a nós. E agora? O que a gente faz? Fica só agradecendo a Deus? Ou isso deve gerar em nós algum resultado, alguma consequência? Deus foi benigno com você, não foi? O que é que isso deve gerar em você agora?
Verso 8. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus, os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, sejam solícitos na prática de boas obras. O que Paulo está dizendo? Deus foi benigno com você? Sim. Pois agora, cuida. Seja benigno com os outros. Esse é o motivo, irmãos. Não é porque o outro merece, não. É porque Deus me alcançou. É porque Deus me alcançou. É porque Ele foi algo comigo, eu quero ser com os outros. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o que tem que ser evitado. Verso 10, evita o homem faccioso. O que é o homem faccioso? Facção. É o homem divisor. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por isso mesma está condenada. Achei interessante o final do verso 8, onde ele diz que estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Ou seja, isso responde à nossa pergunta: será que vale a pena ser benigno? Isso nos leva de volta à pergunta que eu fiz no início. E a quinta verdade que eu quero trazer para vocês. Primeira, benignidade é algo que nenhum ser humano possui de forma completa. Nós vimos que é algo que Deus possui. E é algo que Deus manda que a gente aprenda a ser. Com quem? Com todos. E a quinta verdade, benignidade é algo que traz recompensa. 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 7. Bom da escola dominical que a gente abre a Bíblia em vários lugares. 2 Crônicas, não confunda com 2 Coríntios, é no Antigo Testamento, certo? 2 Crônicas 10, verso 7. Contexto aqui: Salomão, terceiro rei de Israel, morre. Roboão, seu filho, assume o trono. E aí os súditos de Roboão chegam para ele e dizem: Roboão, Salomão pegou pesado. Salomão foi um rei, teu pai foi um rei muito severo. Agora alivia um pouquinho para a gente, né? Pega maneiro. Manda a gente trabalhar tanto não. E aí Roboão decide escutar conselhos para ver o que ele vai fazer. E primeiramente ele vai até os anciãos, os mais velhos. E pergunta: o que eu faço? O povo disse para eu pegar mais leve. O que eu faço? Resposta, verso 7. Eles lhe disseram, os anciãos disseram a Roboão, o rei: se te fizeres benigno para com este povo, e lhes agradares, e lhes falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Conselho dos anciãos foi: Roboão, se você fizer o bem a esse povo vai ser leal a você. Esse povo vai ficar com você. E aí Roboão não se contenta com esse conselho e vai ouvir os jovens, a galera, né, a turma dele. Aí o perigo é grande. Porque a turma dele diz: rapaz, se teu pai foi severo, seja ainda mais. E ele: eita, gostei. Eu vou assumir a rédea. Resultado: Roboão perde o trono. O reino se divide por causa disso. Irmãos, em muitos casos,
Nós vamos fazer o bem a alguém, e esse alguém vai fazer o bem a nós. Vai ser sempre assim, pastor? Eu pergunto para você, vai ser sempre assim? Não. Mas em alguns casos, será. Aquela pessoa vai ficar com gratidão no coração dela, e lá na frente, ela vai recompensar você. Por falar nisso, conta-se a história de um rapaz muito pobre, que para conseguir pagar os seus estudos, ele vendia mercadoria de porta em porta. E teve um dia que ele estava com tanta fome, mas tanta fome, que ele disse: na próxima casa que eu bater a porta, eu não vou vender nada, eu vou pedir a comida. E assim ele bateu na porta, e a decisão dele mudou. Na hora que abriram a porta e saiu uma jovem muito bonita. E ele pensou: não vou pedir comida a essa menina. Então ele pediu apenas um copo d'água. Você poderia me dar um copo com água? Mas a jovem olhou para ele e ela percebeu o semblante caído dele. Pensou: esse rapaz está com fome. Em uma mão ela trouxe o copo d'água e na outra um copo grande cheio de leite. E deu os 2 copos para ele. O rapaz bebeu a água, depois tomou o leite, agradeceu e perguntou: quanto é? Sem dinheiro no bolso, ele perguntou: quanto é? E ela disse: não é nada. Minha mãe me ensinou que nós sempre devemos fazer o bem ao próximo. Naquele dia, o jovem estava pensando em desistir de vender mercadorias, abandonar os estudos, mas depois que ele viu a atitude dessa jovem, ele saiu dali renovado. Ele saiu dali restaurado, dizendo: eu vou continuar, porque existem pessoas que fazem o bem. E ele continuou os estudos. Os anos se passaram, e aquela jovem vira uma senhora que dá entrada no hospital com uma doença muito grave. O hospital mais próximo, a família dela leva ela até o hospital, e o médico de plantão olha a situação dela e ele toma uma decisão. Reúne a sua equipe e diz: vamos fazer de tudo para salvar esta senhora. E a doença dela era muito grave, mas a equipe lutou, batalhou, e depois de dias, o diagnóstico foi: você está curada. A preocupação dela agora não era mais a doença, era como ela iria pagar a conta do hospital. E ela manda perguntar quanto ela estava devendo. E ainda no leito, ela recebe um bilhete, e nesse bilhete estava escrito: a sua conta já foi totalmente paga há alguns anos atrás, com um copo de leite. Aquele jovem continuou os estudos, se formou em medicina, se tornou um dos melhores médicos daquela região. E ele reconheceu a jovem que havia feito bem a ele, e agora ele estava retribuindo bem a ela. Vale a pena fazer o bem? Sim. Muitas vezes aquela pessoa que recebe o bem vai retribuir. Pastor, mas muitas pessoas são ingratas. Algumas pessoas não reconhecem, não agradecem, não retribuem. Mas existe um que sempre retribui, irmãos. Salmo, capítulo 18, verso 25. Diz o seguinte: Salmo 18 e 25. Davi, falando com o Senhor, diz: para com o benigno, benigno te mostras, com íntegro, também íntegro.
que Davi está dizendo? Com benigno. Deus é benigno. Pastor, mas nós aprendemos que Deus é benigno com todos, e é verdade. Deus faz o bem a todos, mas Deus faz o bem de forma especial a quem faz o bem também. Deus trata todos com amor, mas Deus trata de forma especial aqueles que são obedientes à sua palavra. E aqui está dizendo que quando alguém é benigno, aquela pessoa pode até não reconhecer, pode até não agradecer, mas tem alguém que está vendo, e esse alguém que é Deus, Ele vai ser benigno com você. Gálatas capítulo 6, versos 9 e 10, para a gente encerrar, diz: voltando a Gálatas, depois de falar sobre a benignidade, Paulo diz, versos 9 e 10: e não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem às vezes cansa? Sim. Fazer o bem a alguém às vezes cansa. Não, cansei, né? Cansei. Mas a palavra de Deus diz, não nos cansemos de fazer o bem, por quê? Porque a seu tempo ceifaremos. Fazer o bem é como algo que você planta, e às vezes demora, mas no tempo certo ceifaremos, se não desfalecermos, se não desistirmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Tem uma frase que diz, fazei o bem sem olhar a quem. Se a pessoa é ruim, fecha os olhos, né? Fecha os olhos, sem olhar, Deus. Mas principalmente aos da família da fé. Se eu tenho que escolher entre fazer o bem a alguém de fora e alguém de dentro, eu vou fazer alguém de dentro, alguém que eu já conheço. É um princípio que eu uso. Prefiro fazer o bem a alguém que eu conheço do que alguém que eu não... Se eu puder fazer para todos, eu faço. Mas se eu sei que um irmão meu, uma irmã está precisando, eu prefiro fazer a quem eu estou vendo. Portanto, se você não estava fazendo bem, comece. Se você já estava, não desanime, porque a recompensa vai vir. Amém? Vamos ficar de pé.